Olá, bem-vindos ao Evangelho Online do Centro Espírita Lar do Amor, situado na Rua Viúva Lacerda, 101, no bairro Humaitá, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Nosso Evangelho está disponível no Face, WhatsApp e demais plataformas digitais. Preparemo-nos para esse encontro com Jesus em nosso lar. Que o Mestre nos abençoe com a sua presença doce e amiga. Nosso Evangelho é do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se-lhes e disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos lhe viesse conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto,
rege o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. E para começar a minha pequena reflexão, recorro ao capítulo do Evangelho, O Cristo Consolador, onde lemos: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai. E essa passagem, ela requer um olhar mais delicado. Precisamos lembrar que Jesus só poderia se utilizar da criança para ensinar à multidão simplicidade, inocência, pureza, já que não tinham noção de reencarnação. E com o conhecimento da reencarnação, esse modelo se encaixa perfeitamente. Pois deveríamos, como a multidão que seguia Jesus, buscar essa pureza, pois a criança não costuma enxergar ironia, maldade, inveja, ou seja, os sentimentos inferiores que nos adultos se tornam muros de orgulho e egoísmo. Daí a importância dos cuidados na primeira infância, serem conduzidas com amor, responsabilidade, pois é um espírito que já teve outras experiências reencarnatórias e está começando um novo aprendizado. E que só a simplicidade e a pureza de coração, aliado aos cuidados dos pais, nos levarão ao reino de Deus. Pois aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Aí, assim, isso é um convite, né? Um convite para nos despirmos dos velhos costumes e vícios, dos vícios repetidos, arraigados em nós. É um convite à mudança, à evolução, para sairmos da ilusão de ser o que não somos, para termos fé, esperança, coragem, para enfrentar as situações adversas, mas com a simplicidade e a pureza de coração, sem orgulho, vaidade e melindres. E repara só uma coisa, né, que Kardec dá uma geral, né, sobre vida pregressa, né, sobre o esquecimento do passado, conceitos doutrinários, conceitos do Espiritismo, o que acrescenta para nós a responsabilidade de cuidarmos, né, de nós, desse espírito anterior, né, que já teve várias reencarnações, com vidas pregressas, às vezes não tão ideais, né, e que hoje tem a oportunidade, enquanto criança, de experienciar a simplicidade, a candura. E que a gente não perca, com toda a adversidade, a simplicidade e a candura. Sermos crianças em nosso viver, sermos puros, bons, amorosos,
sensíveis e delicados, primeiramente conosco, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Viva as crianças!